Buenas pessoal, estamos de volta no primeiro vídeo de 2023 para falar sobre o homem do momento, exatamente o Lula. Neste vídeo nós vamos estar falando sobre o Lula e a educação, passado e perspectivas para o futuro. Eu sou Leonardo de Andrade e bora lá! Bueno, pessoal, então no dia 1º de janeiro, o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tomou posse depois de uma eleição acirrada que a gente teve em 2022, depois de 4 anos lutando contra o fascismo brasileiro e desse período de desmonte das instituições públicas, desmonte do Estado, né, que o fascismo brasileiro e a extrema-direita de Jair Bolsonaro promoveram no Brasil. A gente tem, então, um novo momento na história do nosso país, um novo momento na história da nossa democracia. A posse do Lula, realizada no dia 1º, foi linda, foi um negócio bonito de ver, uma coisa cheia de boniteza, assim, sabe? Aquele momento da troca de faixa, que foi um momento simbólico, foi um negócio assim, espetacular e provavelmente um dos eventos mais importantes que a gente teve desde a nossa jovem democracia, né? Desde 89, na Nova República. Foi uma coisa de um simbolismo muito forte, né? Aquela troca de faixa entre as pessoas, entre o povo e tal, simbolizando o povo entregando a faixa para o Lula. A gente teve discursos muito bonitos também, com exceção do discurso do Pacheco ali, que era obviamente muito mais do mesmo, mas a gente também teve discursos muito bonitos e momentos muito bonitos na posse do Lula. Depois de 4 anos tão intensos, tão feios, de desmonte do Estado, desmonte das instituições públicas, e agora a gente chega então diante daquilo que pode ser um novo momento na história do Brasil. Apesar disso, apesar da boniteza, apesar dessa esperança, né, que se coloca agora diante da gente, nós precisamos voltar à realidade, passar a analisar a coisa criticamente, porque afinal de contas, né, o Lula não é um herói, ele não é o salvador nem nada, ele é um funcionário público, né, um político, o presidente da República, e nós devemos analisar criticamente aquilo que pode ser feito ou não. Esse vídeo é uma sugestão de uma seguidora do Instagram que pediu para mim falar sobre o governo do Lula passado, presente e futuro no âmbito da educação. Então, bora lá discutir sobre isso. Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a falar é sobre a conjuntura política atual que se coloca para governar, né? Primeiro, que a gente tem um contexto um pouco diferente daquilo que se colocava quando o Lula foi presidente a primeira vez em 2013, né? Quando ele assumiu em 2013 e depois quando ele ganhou a eleição subsequente, passou 8 anos no governo e depois quando a Dilma passou. Nós temos um contexto totalmente diferente, embora isso faça 20 anos ou menos de 20 anos no caso da Dilma. E é muito importante que a gente compreenda essa diferença de contexto, né? Se a gente for analisar, por exemplo, já no dia 1 de governo, ou seja, dia 2 de janeiro, já houve uma série de revogaços que o Lula começou fazendo porque era inevitável que ele fizesse esses revogaços, dada a sua base de esquerda, né? E as alianças que fez com alguns partidos pela Frente Ampla da Democracia. Então você tem aí a revogação dos decretos sobre porte de arma que o Bolsonaro criou, você tem a revogação lá do decreto sobre a mineração, né, que ajudava o garimpo ilegal em várias regiões, você tem uma série de decretos, de revogação de decretos que foram realizados, inclusive o pedido da quebra de sigilo de 100 anos. Isso tudo já é um primeiro passo na direção daquilo que pode ser um governo um pouco diferente do que se colocou no passado, que é o que eu acredito que vai ser. Porque, de novo, nós estamos em outro contexto, né? Nós estamos hoje em um contexto de intensa crise climática, num contexto de intensa crise política, nós acabamos de sair de uma pandemia, existe uma série de mudanças que se colocam aí, o Estado foi basicamente desmanchado, então você não tem políticas públicas. Isso é bastante diferente daquilo que o Lula pegou quando venceu a disputa e pegou a faixa da FHC, né? Antes você tinha lá uma série de políticas de privatização, agora você teve políticas de desmonte do Estado, né? Então isso aí coloca a coisa em um patamar diferente. Além do mais, hoje é muito mais fácil de cobrar um político como funcionário público, algo que o Lula não pegou em nenhum momento da vida dele. Não existia, quando ele foi presidente, um momento tão intenso nas redes sociais em que as pessoas tuitassem, que as pessoas falassem, que as pessoas cobrassem e que as pessoas, enfim, estivessem falando
rotineiramente, cotidianamente o nome do Lula em todas as redes sociais. E também a cobrança ela era feita muito mais pelas mídias tradicionais e por jornalistas que estavam no Palácio do Planalto, na frente da Alvorada ou em assessorias que encontrassem ele. Hoje não, hoje qualquer pessoa que tem um canal de YouTube e vários seguidores vai encontrar ele no restaurante, vai encontrar ele na frente do Palácio da Alvorada e pá, vai iniciar uma live e o político tá lascado porque ele vai ter que responder à população, vai ter que responder ao povo, né? Isso não acontecia com o Bolsonaro porque o Bolsonaro era esquentadinho, queria bater nas pessoas, etc e tal. Então, na verdade, acontecia, ele que não respondia ao povo e continua não respondendo. Então, quer dizer, você tem um contexto diferente, você tem uma cobrança muito maior em cima dos políticos que estão em cargos governamentais. Tá? Além do mais, você tem políticas educacionais que são diferentes nesse momento que a gente se encontra. Né? Bem, esse é o contexto político atual que a gente vive agora. Mas e o contexto educacional que nós estamos vivendo? O grupo de transição, né, já apresentou no seu relatório que houve um desmanche das políticas públicas em vários setores. Além da corrupção no MEC, além das desgraças que aconteceram durante o governo Bolsonaro no âmbito da educação, eu tenho um vídeo somente sobre isso, você pode conferir aqui no canal, a gente tem as fases da privatização da educação que ocorreram e a gente está em amplo processo da última fase. São essas fases. A internacionalização da educação, que foi quando o Lula entrou no poder pela primeira vez, né? Então os grupos internacionais que aqui chegaram. Aí você tem a financiarização da educação, que foi algo que o Lula e o PT fizeram ao longo do governo Lula e do governo Dilma, que foi financiarizar esses grupos, financiarizando a Croton, a Edux, a Anhanguera, a Ser Mais, né? Injetando dinheiro direto nesses grupos aí, com programas como o ProUni. Eu já falei sobre o ProUni em outro vídeo também, você pode conferir. E hoje a gente vive um outro momento, que é o que provavelmente vai ser aprofundado, que é esse momento do terceiro setor e da colonização educacional. O que é isso? O terceiro setor é a sociedade civil, as ONGs, as fundações, os grupos que penetram na educação e conseguem colonizar o Estado a partir de parcerias públicos-privadas. Então, esse é o contexto educacional em que o Lula se coloca, né? Pegando embora isso tenha sido um pouco freado ali ao longo da pandemia e também acelerado em outros níveis, né? Mas mais por conta dos desmanches das políticas públicas do Bolsonaro, o Lula vai pegar e provavelmente vai reforçar essa terceira fase de privatização educacional que a gente está vivendo. Bem, para a gente seguir agora, eu já falei um pouquinho da conjuntura que a gente se encontra e desse aprofundamento das políticas para o setor privado, é preciso a gente fazer justamente aquilo que o vídeo se propõe. Uma análise do passado do governo do Lula na educação, para poder pensar aquilo que ocorrerá nesse momento, né? Para poder pensar as perspectivas que a gente tem para a educação no governo do Lula. Então vamos lá? Bueno, gente, no passado, o governo do Lula pegou, né, a faixa lá do FHC e havia então aquela primeira fase da privatização ali, que era a internacionalização da educação. Havia chegado no Brasil esses grandes grupos conglomerados internacionais, como a Anhanguera, como Croton, etc. e tal. A gente tinha a indústria do vestibular a todo vapor, a gente tinha as universidades privadas surgindo com cada vez mais força e um investimento por parte do Estado nesses grupos. O investimento não cessou. No entanto, a gente tem que ter muita atenção, porque, e a gente tem que exercer um fator crítico aqui, houve mudanças, né? Eu não diria que foram mudanças estruturais nas políticas que o Lula fez, mas foram mudanças que ajudaram muita gente. Por exemplo, eu vou citar algumas coisas aqui que foram realizadas ao longo dos dois governos, dois mandatos que o Lula exerceu. Em questão de recursos, tá? O orçamento do MEC triplicou a partir de 2002, quando o Lula assumiu. Houve também, gente, a criação do Fundeb em 2006. De 2006 para 2007, os repassos do Fundeb viraram 3,9 bilhões de reais. Além da criação desse fundo, né, que é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação Básica, substituindo o antigo Fundef, o que acabou gerando muito dinheiro para os municípios, conseguiu estabelecer uma melhoria estrutural e de infraestrutura nas escolas, fundamental para que as escolas pudessem existir. Ademais, a gente teve também, naquele período ali do governo do Lula, o descobrimento do pré-sal. E com o descobrimento do pré-sal, o pré-sal tinha um ajuste de verbas lá, que
que era 70%, se eu não me engano, que estava destinado à educação. Então seria muito dinheiro que acabou não acontecendo, enfim, por conta do golpe que a Dilma levou, e o pré-sal acabou sendo destinado para outras coisas, e essa é outra história. No entanto, aí aqui muita atenção, muita cautela. A gente teve o fortalecimento de programas como o ProUni e o FIES. Como eu disse, eu fiz um vídeo especificamente falando sobre o ProUni e o FIES e sobre como esse fortalecimento de dois programas que são programas voucheristas, né, programas de bolsas, acabaram fortalecendo a educação privada. Tá? Mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter atenção de que o ProUni fez 1,9 milhões de bolsas e beneficiou 2,7 milhões de estudantes brasileiros, garantindo que muita gente, né, muita gente pobre, muita gente que necessitava daquilo ali, conseguisse ter uma mínima ascendência social, né, conseguisse melhorar um pouco a sua vida porque cursou a universidade. Entretanto, de novo, essa é uma crítica muito importante que a gente tem que fazer relativo ao PT, relativo ao governo do Lula, porque nós estamos falando de um governo de esquerda liberal, garantiu, junto com o ProUni e o FIES, 14% de todos os recursos da educação, de todo o orçamento da educação para instituições privadas, essas mesmas instituições que eu mencionei anteriormente, injetando grana direto nas universidades privadas. Eu não vou adentrar nesse tópico, como eu falei, tem um vídeo sobre isso. E aqui a gente desenrola algumas outras coisas que também são problemáticas no campo da educação, né? Você tem o fortalecimento do Enem como uma barreira de acesso para a universidade pública. É verdade, o Enem foi retomado, ele foi recriado, ele cresceu muito. Muita gente conseguiu terminar os seus estudos básicos a partir do Enem, né? Fazendo o Enem para terminar o ensino fundamental, o ensino médio, conseguindo assim garantir melhores condições de trabalho, um pouco mais de ascendência social. Mas ao mesmo tempo, enquanto era garantido muito dinheiro para o ProUni, para que as pessoas acessassem as universidades privadas, o Enem passou a funcionar também como essa barreira de acesso à universidade pública. Por outro lado, nós também temos um incentivo muito forte na educação técnica no passado no governo do Lula, como o Pronatec. Né? O Pronatec foi responsável pela criação de um exército industrial de reservas feito por pessoas com vários cursos técnicos que nem sempre conseguiram ascender ao mercado de trabalho. Nesse mesmo sentido, nós tivemos também a criação de 250 escolas técnicas no governo do Lula, garantindo nessa mesma lógica a criação de um exército industrial de reserva, porque é para isso que a escola técnica ela funciona. Ela funciona que no momento ela possa garantir à pessoa que realiza a escola técnica uma mínima profissão para estar minimamente capacitada para o mercado de trabalho. Mas quando você tem uma enxurrada de escola técnica, quando você investe de forma muito pesada nisso, como investiu a ditadura militar, né, esse é um legado que o Brasil ainda carrega, você tem um exército industrial de reserva, como Karl Marx falava, ou seja, um contingente massivo de pessoas capacitadas para as mesmas tarefas em que o mercado liberal pode, de forma concorrente, baixar seus preços, porque você vai ter um grande contingente de pessoas que pode pegar esses empregos. Então, tanto faz, não é algo que seja altamente valorizado. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que ter bastante atenção e pesar uma crítica na hora de falar sobre a educação no governo do Lula. Outras coisas que talvez sejam importantes pontuar, né, que foi a tentativa do governo do Lula de criar uma educação de tempo integral sem planejamento necessário, mas isso não é uma crítica que a gente pode pontuar somente a ele, outros governos tentaram fazer, e a ideia da educação integral no Brasil ela passa por essa coisa assistencialista, então a gente acaba não tendo educação integral da forma como ela deveria ser, que é a integração do ser humano em uma simbiose com a educação, né? A gente teve a criação do IDEB, que é altamente problemático, que a gente vai ver muitos problemas relacionados a ele no futuro, né? O que é o IDEB? O IDEB é aquele índice do desenvolvimento da educação básica, que no futuro farei um vídeo somente sobre isso, mas eu tenho conteúdo sobre isso lá no Instagram. Né? Então é um índice que não mede de verdade a qualidade da educação, ele faz algumas medidas que são muito problemáticas e que podem de fato ser forjadas. Por outro lado, de novo, a gente tem essa balança estranha no passado do governo Lula com a educação, que é esse investimento numa educação altamente liberal, ou que chega a beirar o neoliberalismo, e a tentativa de acesso da educação de forma assistencialista, ou às vezes de forma espontânea para as classes populares. Né? A gente teve um projeto do Lula, projeto importantíssimo, que depois foi desmontado nos governos subsequentes e com certeza tem que voltar, que é o projeto Caminho da Escola. Né? O que é esse projeto?
O projeto Caminho da Escola é um projeto que garantia que as pessoas estivessem na escola com a possibilidade de ir para a escola, né? Então, através desse projeto, destinado às zonas rurais e zonas muito distantes, o governo Lula adquiriu 30 mil ônibus que capacitassem as pessoas da zona rural a irem para as escolas. Ao mesmo tempo, para regiões que não é de zona rural, né, regiões de pesca, enfim, garantiu a aquisição de 918 lanchas que levassem crianças para a escola. Então, um ponto importante a ser destacado. A gente também teve a criação de 8 mil creches, né, um avanço muito grande na educação infantil nesse momento. O projeto Ciências Sem Fronteiras e a expansão da universidade pública. Então, você teve muitos pesquisadores que foram para fora do Brasil com bolsas da CAPES, bolsa CNPq, com bolsa estrangeira, né, justamente por conta desse projeto Ciências Sem Fronteiras. No âmbito da universidade pública, houve a criação de 18 universidades públicas novas e 178 campus, mais um fortalecimento muito grande de programas como o PIBID, como a Universidade Aberta do Brasil, universidade voltada para professores que buscam formação continuada, né, uma universidade que agrega ali cursos à distância de licenciatura, e também o PARFUR, que é o Plano Nacional de Formação de Professores, algo que hoje, na verdade, nós não temos, né? Nós temos a Base Nacional de Formação de Professores, mas carece de um plano aí que seja necessário. Além disso, na questão do PARFUR, nós temos também a instituição do piso salarial do magistério, que foi uma grande vitória para o corpo docente, que conseguiu, enfim, instituir um piso decente de vida para a classe de professores e professoras. Não quer dizer que esse piso seja cumprido na maioria dos estados, mas ele existe e professores e professoras podem entrar na justiça por esse piso. Então, pessoal, o que a gente tem que analisar aqui quando a gente fala do governo do Lula no passado e do governo do Lula hoje? Não foi tudo ruim, né? É claro que você teve escândalos de corrupção ali que mancharam o nome do PT, que mancharam o nome do Lula e coisa e tal. E eu acho bastante evidente também que havia uma esperança muito grande na questão de que o Lula talvez fizesse uma reforma estrutural na conjuntura política brasileira, né? Mas quando ele assumiu a presidência, ele também já tinha se tornado em algum nível um conciliador de classes, e essa reforma não aconteceu, né? Desmotivando muita gente, desesperançando muita gente, criando rixas partidárias e coisa e tal, porque essas pessoas tinham esperança naquele Lula revolucionário lá de 89, que era contra a burguesia e coisa e tal, tinha aqueles discursos lindos e maravilhosos dele. E o Lula, quando assumiu a presidência, conseguiu fazer essa conciliação de classes dentro do Estado brasileiro, que acaba gerando essa situação contraditória, em que você tem uma gama de políticas públicas que são assistencialistas e que visam reduzir em algum nível a desigualdade da população, mas ao mesmo tempo você tem medidas altamente neoliberais, como a financiarização de grupos internacionais na educação e a injetar dinheiro em um programa como o ProUni, como você podia ejetar dinheiro na universidade pública e criar talvez o dobro de vagas que foram criadas através do ProUni, né? Então você tem essa contradição assim. E como é que a gente chega hoje? Essa contradição muito provavelmente vai continuar, né? O PT, afinal, se tornou um partido burguês, um partido de conciliação de classes, então ele vai fazer essa manutenção das relações, mas essa não é uma coisa que a gente vai analisar nesse vídeo, né? Justamente vamos tentar analisar a conjuntura educacional que se coloca com essas políticas do passado e o que pode ser feito agora. A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte, os desafios de governança que se colocam no momento, né? Os desafios de governança, eles não vão ser fáceis. Existem uma série de opositores políticos ao Lula dentro do Congresso e aos partidos de esquerda, que são o que resta do bolsonarismo, bancadas altamente ideológicas. Então existe um conflito educacional hoje muito maior do que existia em 2002, né? E depois em 2006, quando o Lula assume a presidência novamente, em 2007, quando ele assume a presidência novamente. Hoje a educação ela também é muito mais foco de notícias e ela é muito mais refletida e muito mais pensada. Isso talvez seja consequência de que a sociedade acabou se politizando um pouco mais. No âmbito da realidade concreta, o que a gente tem visto? Bem, a equipe de transição, a equipe de transição do grupo de educação foi formado pelo Fernando Haddad, que havia sido ministro da educação do Lula, né, um grande neoliberal, que trabalha e já fala em políticas neoliberais aí, como parcerias público-privadas. E a gente viu poucos professores e pessoas progressistas dentro desse grupo de trabalho em educação, né? Como o Daniel Cara, como o Fernando Cássio, poucas pessoas que de fato pesquisam a educação, compreendem a educação e poderiam fazer
um trabalho muito progressista. O que a gente viu, por outro lado, foi a entrada de vários representantes de setores privados da educação, como representantes da Fundação Lema, representantes da Natura, representantes do Itaú, né, que são grupos que têm fundações que vêm investindo em políticas públicas de educação e que fomentaram e criaram e incentivaram e financiaram as maiores políticas públicas de educação neoliberais que a gente teve na última década, diria, como a BNCC. Então esse já é um grande alerta que se acende para a gente ver o que virá. A segunda questão é a escolha para o ministro da Educação. Bem, a escolha para o Ministério da Educação, ela sempre ficou em alguém que fosse do Ceará. Porque o Ceará é o protótipo perfeito da educação neoliberal. Lá você tem uma série de programas que foram implementados pela Fundação Lehman, por exemplo, por outros institutos e fundações, e é o maior IDEB do Brasil. É o maior IDEB do Brasil por uma série de relações que são históricas, políticas, contextualizadas localmente e profundamente pedagógicas que não cabe analisar aqui nesse vídeo. Mas a gente tem que lembrar que o IDEB não marca de verdade a qualidade da educação. Ele marca algumas nuances, tá? Mas num indicador nacional e internacional pode-se dizer que a educação está indo bem graças ao IDEB, tá? Mas isso não quer, no fundo, dizer nada. Então, para o governo de esquerda liberal que se coloca, sempre ia ser alguém do Ceará. Ao fim das contas, ficou entre o Camilo Santana e a Isolda Sela, né? O governador do Ceará, ex-governador do Ceará e atual governadora do Ceará. Um tinha sido vice do outro, ela tinha sido vice dele. E aí foi a coisa e acabou sendo escolhido o Camilo Santana e a Isolda Sela foi ser secretária da alfabetização do MEC. Particularmente, pessoal, eu tenho fortes discordâncias com a escolha do Camilo Santana para o MEC, porque eu acreditava que deveria ser a Isolda Sela. Ela também não seria a primeira escolha que eu faria, né? Mas a Isolda Sela tem uma ampla trajetória na década de 90 com alfabetização na educação básica, com a formação de professoras para alfabetização. Acho que o cargo que ela está agora é adequado para ela, mas o Ministério da Educação precisava ser, pela segunda vez na história brasileira, né? Isso só aconteceu uma vez na década de 80, de uma mulher, de uma professora, de uma pesquisadora, de uma pessoa séria que conhece o chão da escola, que conhece a realidade da escola, que entenda o que é uma jornada de 40 horas, o que é a vida de professores e professoras, que entenda a precarização da escola e, enfim, precisava ser de uma mulher porque as professoras são majoritárias no Brasil, né? A profissão docente ela é composta majoritariamente por mulheres. Então, no cargo chefe dessa profissão, nós precisávamos de uma mulher. Mas aqui estamos com o Camilo Santana. O Camilo Santana, ele é filiado ao PT, né? Foi ex-governador do Ceará, então trabalhou diretamente com aquelas políticas públicas ali de Sobral. Ele é engenheiro agrônomo, mestre em desenvolvimento ambiental e é um neoliberal, né? Justamente por isso que ele está na pasta. Então, sendo um neoliberal e estando voltado para essas políticas, a gente tem aí junto lá com o Fernando Haddad, que está em uma outra pasta importante também, a gente tem justamente a consequência da terceira fase de privatização. O que é a terceira fase da privatização da educação no Brasil? Ela é a chegada do terceiro setor, ou seja, fundações, institutos, grupos privados pertencentes a pessoas privadas que realizam parcerias públicos-privadas e vão colonizando o Estado com essas subjetividades neoliberais. Então é muito provável que no futuro da educação brasileira, nos próximos 4 anos, a gente vá ter mesmo medidas que sejam assistenciais. É muito possível que o governo do Lula invista muito mais em creches, que o governo do Lula faça o reajuste das bolsas CAPES e bolsas CNPq, que volte a ter um foco nas universidades, porque ele não quer encarar uma greve das universidades também, e ela pode acontecer. A gente vai ter algumas retomadas assistencialistas de políticas de educação, a gente vai ter o cessar-fogo daqueles ataques vorazes que as bases ideológicas e o governo Bolsonaro faziam na educação, chamando os professores de doutrinários, chamando a educação de esquerdista, de marxista, aquela coisa e tal que a gente sabe que é bobagem, mas ao mesmo tempo, no plano estrutural das políticas públicas, a gente vai continuar tendo políticas públicas que são neoliberais, a gente possivelmente vai ter o reforço, né, do ProUni, como o Lula já falou em campanha que iria fazer, que ele iria investir muito mais dinheiro no ProUni para fazer pessoas entrarem na universidade, e a consequência disso é que pessoas entram em universidades privadas
com mentalidades altamente liberais e neoliberais, e saem pessoas meritocráticas, por exemplo. A gente vai ter provavelmente o fortalecimento do Enem como uma barreira a mais para o ingresso na universidade pública. A gente vai ter cada vez mais essas parcerias público-privadas acontecendo no âmbito da educação. Então você vai ver aí municípios, estados trabalhando lado a lado com esses grupos e fundações privadas que têm objetivos próprios dentro do campo da educação. Você vai ver muito mais lobby dessas instituições dentro do governo, moldando as políticas ali, mexendo na BNCC, mexendo na Base Nacional de Formação de Professores. Provavelmente vai ter muito mais dessas empresas produzindo livros didáticos, né, a partir do PNLD. Vai ter muito mais dessas empresas produzindo softwares e coisas de computador que o governo vai adquirir massivamente e vai gastar muito dinheiro nisso. Então o foco agora vai ser essas parcerias público-privadas e essa colonização, né, que as instituições privadas, que as fundações conseguem fazer, entrando no Estado, aparelhando a máquina pública, moldando políticas públicas ao seu bel prazer, então fazendo políticas públicas que sirvam para criar uma massa de pessoas neoliberais, conformadas, apolíticas, né, como é uma das questões do neoliberalismo, marcadas nesses mitos neoliberais de meritocracia, de ser apolítico, de que política não funciona, de que a gente tem que pensar no nosso individual, nessas questões de bem-estar individual, de que a sociedade não está mais funcionando no coletivo. Essas relações todas aí que o neoliberalismo coloca, como os projetos de vida, como a questão da felicidade, como o pensamento positivo, como a psicologia positiva, né? Todas são coisas neoliberais que, ao entrarem no Estado, ao entrarem nas políticas públicas, elas entram nas pessoas também e elas caminham pela educação de forma a criar um contingente massivo de pessoas que sejam dominadas cognitivamente pelo neoliberalismo e pela pedagogia neoliberal e conformadas para as relações políticas que se colocam, despolitizando em grande parte as massas. Tá? Então, é mais ou menos isso assim que a gente pode talvez esperar no âmbito da educação. Agora, para a gente não entrar num fatalismo histórico, né, entrar naquela coisa, putz, Leonardo, mas não dá para fazer nada? Não dá. A gente precisa resistir. Né? Nós estamos em um momento político agora que é bom para fazer essa resistência. Nós estamos em um momento político que é diferente, que você não precisa mais ter medo de atacar o presidente da República e daqui a pouco ser apagado dentro dessa resistência, né? Como aconteceu com grandes camaradas aí, com Marielle Franco. E estamos no momento agora que nós precisamos de duas coisas: cobrar o projeto político que foi apresentado pelo presidente Lula e cobrar a não anistia das pessoas que cometeram crimes ao longo do governo Bolsonaro. E no âmbito da educação isso não é diferente. Nós precisamos pressionar, cobrar e resistir por uma educação crítica, que seja popular, que seja representativa daquele povo que entregou a faixa. Né? A gente precisa cobrar algumas medidas que são urgentes na educação, como a revogação do novo ensino médio, que é altamente neoliberal, que força para essa acomodação e dominação cognitiva. A gente precisa rever a BNCC, a gente precisa de um novo plano nacional de educação que seja de fato concretizado, a gente precisa instituir o CAC, que é o custo aluno qualidade, né, que é algo que nunca foi instituído, porque é uma política altamente progressista criada pela campanha do Direito Nacional à Educação, cujo resultado seria, se fosse instituído, uma escola muito melhor. A gente precisa pressionar pela criação de creches, por uma atenção muito maior na educação básica, e isso se faz criando uma nova pedagogia, criando uma pedagogia alternativa, fazendo uma resistência na escola, dizendo não a projetos e pedagogias neoliberais e pensando em uma educação que seja crítica, que seja consciente, que seja politizante, que seja relacionada com a política e não algo que seja abstrato, que seja nada a ver, que acomode as pessoas. Mas o momento de fazer isso, de cobrar, é agora. O momento de ir para frente é agora. A gente vai ter um novo ministério, vai ter uma abertura ao diálogo, vai ter uma nova possibilidade e nós precisamos nos colocar, enquanto professores e professoras, pessoas interessadas em educação, como agentes de pressão. Né? Não estamos mais fazendo resistência, como pessoas que vão se colocar a construir uma nova educação, uma educação popular que seja para as gentes e não desanimar que o projeto neoliberal está aí, porque nós temos alternativas, as bibliografias, os pensadores estão cheios de alternativas e nós podemos propor soluções que sejam de contraposição a esse projeto neoliberal. E vamos em frente. Então pessoal, esse foi o primeiro vídeo do ano, eu agradeço muito vocês por estarem aqui, não deixe de me seguir lá nas redes sociais em @leonardo_de_andrade
de deixar o gostei aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. Uma lua, um queijo e um beijo.